Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos da Igreja Batista Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados do grupo que me acompanha pelo canal do YouTube. Muito bom dia, terça-feira. Eu quero desejar a todos vocês um dia abençoadíssimo, um dia cheio da presença do Espírito Santo, trazendo calma, trazendo paz, trazendo discernimento, consolo. Amém, queridos? Amados, eu tenho um assunto hoje para tratar com vocês que eu creio ser tão importante quanto outro qualquer citado na palavra de Deus, né? Não existe assuntos mais importantes ou menos importantes quando a gente se orienta pela palavra de Deus. Esse assunto diz respeito à comunhão ou associação, né, com julgos desiguais. Quando a gente pega a palavra de Deus para meditar nela, lá em 2 Coríntios 6, está escrito, né, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, né? Ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, né? Então, nós vemos aí, o que fica claro para mim nessa leitura é que Paulo identifica dois mundos opostos, né? Dois reinos ou duas esferas opostas, né? Um é descrito e caracterizado pela justiça, pela luz de Cristo, pelos crentes, né? E pela presença de Deus, claro, né? O outro é caracterizado, descrito como uma dimensão sem lei, escura, satânica, ocupada por incrédulos e pela presença de ídolos, né? Então são duas sociedades, dois reinos, duas esferas totalmente diferentes, totalmente distintas, completamente incongruentes, né? E incompatíveis. E o apóstolo Paulo diz que não há possibilidade das pessoas nestes dois reinos, nessas duas dimensões, estarem unidas no trabalho comum, né? Em uma parceria, em uma comunhão, né? Nenhuma harmonia, nenhuma associação, nenhum acordo existe ou pode realmente existir. Eu lembro de uma música, né, antiga, se não me falha a memória, o título era Two Different Worlds, né? Dois mundos diferentes. E começava dizendo justamente isso: vivemos em mundos diferentes, né? Dois mundos diferentes que não têm absolutamente nada em comum, né? Ninguém consegue viver realmente em um e em outro, né? Algumas pessoas até tentam sem sucesso, e em algum momento o que vai acontecer? Vão se frustrar, vão se decepcionar, né? Um é velho, o outro é novo, um é terreno, o outro é celestial, um é mortal, o outro é doador da vida, né? Um é material, o outro é imaterial, um é construído sobre mentiras, o outro é construído sobre a verdade, né? Um se relaciona com o impuro e o outro com o puro. Então nós vemos aqui que a mensagem de Paulo nesse texto deixa muito claro para todos os cristãos que não há possibilidade de viver em ambos ou cochear, né? Cochear é viver em um e em outro ao mesmo tempo, né? Talvez alguém pergunte por que eu estou abordando este assunto ou tema, porque esta história, queridos, é antiga, né? Ao mesmo tempo que é moderna, né? Os coríntios, eles estavam querendo viver em ambos as dimensões, ou pelo menos pretendendo ir e voltar, né? Eles vieram a Cristo, né? Quando a gente olha 2 Coríntios capítulo 5, o mesmo apóstolo Paulo declara: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.
as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo, né? Então a salvação é chamada de novidade de vida, né? E os coríntios entraram nessa novidade. Eles vieram para o novo, para o celestial, para o que dá vida, o espiritual, né? O verdadeiro. Eles vieram para o reino que é caracterizado pela justiça, pela luz de Cristo e a presença de Deus. E era uma atitude inconcebível, e hoje continua sendo inconcebível, voltar à prática do que era antigo, né? Não havia possibilidade de ter uma relação de intimidade com o que era velho, né? Terreno, mortal, material, cheio de mentiras, o que era sem lei, escuro, satânico, idólatra. Eles foram purificados, amados, e não podiam ter mais comunhão com o que era impuro, né? Da onde eles tinham saído. Esta é a mensagem de Paulo. E os coríntios precisavam ouvi-la. Por quê? Porque eles estavam indo e vindo entre os dois domínios incompatíveis e incongruentes, né? Eu dou exemplo disso quando se tenta misturar combustíveis diferentes para o motor funcionar. Ou não vai pegar, ou se pegar vai ratear, né? Os coríntios vieram para Deus pela pregação do Evangelho. Eles deixaram os ídolos, mas por causa das influências da cultura pagã naquela época em que estavam, né, que eles viviam, eles continuaram voltando à antiga idolatria por influência, né? Eles estavam permitindo, né, que a sociedade os influenciasse na forma de cultura, né? Eles estavam sendo sugados de volta para as formas da antiga idolatria, né? E é isso que estamos vivenciando de forma intensa também em nossos dias, né? A mesma saga, a mesma sanha, a mesma atitude de muitos cristãos em nossos dias, principalmente nos relacionamentos afetivos, né? E complicado ainda mais, né, fica quando a história bíblica nos mostra, para piorar as coisas, que no meio deles vieram falsos mestres, né, que traziam um tipo de ensino sincrético, né, de religião eclética, que pegou o cristianismo, afetou o judaísmo e as formas mais populares da idolatria pagã. E fundiu tudo, fez um pacote só, né, para formar uma heresia falsa, satânica, condenável, que tinha conseguido uma grande influência, infelizmente, na igreja de Corinto, né? Na medida em que alguns dos coríntios tinham se voltado contra Paulo, né, em favor desses falsos apóstolos e mestres mentirosos, né, que tinham vindo com sua doutrina demoníaca, sua mistura satânica, eles se deixaram influenciar por ela. Hoje a gente não vê, ou melhor, hoje a gente vê coisas semelhantes, né? Principalmente com aquele jargão do não tem nada a ver, né? Isso é terrível, né? E eu te pergunto, não é isso que nós estamos vendo, generalizando, é claro, né, em nossos dias? Então, queridos, eu desejo com esta mensagem fazer uma sinalização, um chamado clássico, se posso dizer assim, para buscar, para esforçar, para evitar o quanto for possível a separação dos incrédulos. Agora, talvez você pergunte mais, pastor, onde desenhamos essa linha aqui, né? Até onde isso vai? É sobre o namoro, é sobre o casamento, é sobre a parceria, é sobre estar em uma equipe, é sobre trabalhar em conjunto com alguém, é sobre recrear-se junto com alguém, é sobre. Olha, eu já falei que a linha entre o santo e o profano é muito tênue, né? Nós devemos sair do mundo. Bem, isso é meio difícil, porque nós sabemos, né, que parece até uma oposição, né, ou uma aberração, porque a Bíblia diz que nós devemos ir ao mundo e pregar o Evangelho para todas as criaturas. É certo isso. Então, supomos que não devemos sair do mundo. Olha, eu não pretendia desenvolver isso dessa maneira, né? Paulo não deixou o mundo. Ele não fugiu do mundo, ele ficou bem no meio do mundo, mas com o propósito de levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Ele não está pedindo isolamento. Não há lugar para o isolamento dos incrédulos. Se Deus dissesse, né, que nós ficássemos isolados dos incrédulos,
estaria sendo incoerente, como eu disse, né? Na verdade, nós somos obrigados a cruzar com os não salvos a todo tempo, em todo momento, né? Quando Paulo diz não se una aos incrédulos, entendo eu, que ele está pedindo separação no nível espiritual. É isso que significa, né? É como se você metesse a mão numa substância suja de luva, né? Essa luva não permite que aquela substância impura contamine a sua mão. É mais ou menos isso que Paulo está falando aqui. Jesus, em sua oração, quando ele fez a oração intercessória, ele diz assim: não peço que os tires do mundo, né? Porque eles não são do mundo, como também não sou, mas que os livre do mal, que os livre de Satanás, né? Então, é sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre uma empreitada espiritual. Você não pode juntar a sua alma a outros valores, a outros focos, a outros interesses, sejam diferentes dos interesses, dos valores da palavra de Deus, do reino de Deus. Você não pode juntar mestres verdadeiros a mestres falsos, ou seja, seguir a um e a outro, escutar a um e a outro, né? A gente precisa definir a nossa trajetória e caminhar firme nela. Você não pode juntar a sã doutrina a uma mentira demoníaca, falsa, condenável. Você não pode fazer isso. Você não tem de se separar de tudo. Não é isso, né? Mas você tem que tomar o cuidado, né, para não juntar o santo com o profano. Isso é princípio. Amém, queridos? Então eu deixo essa mensagem, deixo esse pensamento no teu coração para o dia de hoje, né? Essa luva que muitas vezes a gente usa para não contaminar nossa mão, é justamente a doutrina, a sã doutrina, a palavra de Deus, né? Vamos nos revestir do que é novo, vamos nos revestir do que é verdade, né? Para tratar com aqueles que precisam sair das trevas e vir para a luz. Amém? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe, e eu queria que você compartilhasse essa mensagem, que você se inscrevesse nesse canal, dá um toque nesse sininho, né? O ok também é muito importante, e com certeza Deus vai falar ao teu coração. Amém? Fica com Deus, queridos, em nome do Senhor Jesus.